Para fecho da jornada, o Benfica recebeu no Estádio da Luz a equipa do Belenenses e venceu por uns claros 4-0. O resultado não espelha bem o que correu dentro das quatro linhas durante os 90 minutos. O Belenenses foi sempre uma equipa perigosa e o Benfica, não digo com alguma sorte, mas o Benfica conseguia chegar ao golo com alguma facilidade. A equipa do Rio Vitória alinhou com na baliza Ederson, lado direito André Almeida, lado esquerdo Eliseu, dupla de centrais com Luizão e Lindelof. Samaris foi o pivô defensivo, à frente uma linha de 3 com Pizzi no corredor central, Sálvio mais à direita, Zivkovic mais à esquerda e na frente Jonas no apoio ao ponta de lança Mitroglou. Foi um jogo fecho de jornada em que o Porto, à condição, estava no primeiro lugar e o Benfica com esta vitória consegue passar os seus rivais e estando isolados agora no primeiro lugar da Liga NOS. O Benfica, e começando com os comportamentos de jogo, o Benfica numa primeira fase tinha sempre o terceiro homem, era Samaris que descia do seu corredor e colocava-se entre os centrais Luizão e Lindelof para iniciar a sua primeira fase de construção. De realçar que os laterais, neste caso André Almeida mais à direita e Eliseu mais à esquerda, se projetavam nos seus corredores, enquanto o Pizzi era o elemento no corredor central que procurava sempre o espaço para dar uma linha de passe. Portanto, a primeira fase do Benfica já é uma primeira fase muito bem identificada, quando o pivô defensivo desce para se colocar entre os centrais e quando os laterais se projetam, e Pizzi era aquele motor, aquele coração deste 4-1-3-2. O jogo passando para as laterais era exatamente igual àquilo que o Benfica vem fazendo neste campeonato. Vou-vos dar o exemplo do lado esquerdo, que certamente é igual aos comportamentos do lado direito. No lado esquerdo era Eliseu que por vezes dava a profundidade ao seu corredor. Porquê? Porque Zivkovic procurava movimentos mais interiores para criar superioridade numérica no corredor central e, claro está, para libertar o corredor para a velocidade e profundidade do lateral Eliseu. Por outras vezes, e quando o Benfica estava num processo mais ofensivo e os seus laterais ainda mais recuados, era certamente Zivkovic que dava a profundidade ao corredor do lado esquerdo, sempre com o apoio de Eliseu. E depois nesta imagem reparem que Pizzi bascula muito para o lado da bola. Acho que Pizzi deveria estar numa situação mais central. E depois vejam o espaço de Pizzi para Samaris no corredor central. Nesta jogada, quando Eliseu tem bola, reparem que Jonas, Mitroglou e Sálvio estão os três também muito longe do raio da ação da bola. E o Benfica nos corredores do lado esquerdo era Eliseu e Zivkovic que permutavam o seu posicionamento à procura de criar desequilíbrios na organização defensiva do Belenenses. Do outro lado era André Almeida e Sálvio, que por vezes era André Almeida que dava a verticalidade no seu corredor, quando o Sálvio procurava movimentos mais interiores, ou então era Sálvio que abria no seu corredor, dando profundidade à fase mais ofensiva do Benfica. De realçar que Pizzi era um elemento preponderante na equipa do Benfica e depois havia uma rotina muito bem identificada, que era quando a bola se projetava, por exemplo, no lado direito, Samaris fazia uma diagonal ao encontro do raio da ação da bola. Portanto, Samaris fletia um pouco para o corredor direito, o que arrastava jogadores do Belenenses, e Pizzi depois fazia o movimento contrário ao lado da bola, onde aparecia praticamente sozinho, sem marcação, o que fazia com que o Benfica não só mudasse o corredor à bola, como também iniciasse o seu processo na sua organização mais ofensiva. Portanto, Pizzi é e foi e será um elemento muito importante para esta organização do Benfica. Na frente, Jonas era o jogador mais móvel, o jogador que dava o apoio a Mitroglou, Jonas que descia também as suas linhas para tentar criar linhas de passe
e certamente desequilibrar a organização defensiva do Belenenses. Jonas, neste caso, procurava muito as entrelinhas, ou seja, descia para depois receber bola. Reparem nesta troca de Lindelof, é o jogador que vai fazer o passe, neste caso para Jonas, e depois Pizzi numa situação mais recuada. Parece que aqui houve uma permuta de posicionamento, mas não são comportamentos que estão bem identificados da equipa de Rui Vitória, e Samaris sempre ali no corredor central para dar uma linha de passe e estar atento às transições defensivas, que foi, na minha opinião, uma menos-valia. Aquilo que o Benfica esteve de mal ontem foi certamente nas transições defensivas, que eu mais à frente vos vou tentar explicar. O Benfica sem bola era o Benfica que defendia também, como já é sabido, em duas linhas de 4 e 2 na frente. Jonas e Mitroglou eram os primeiros jogadores no processo defensivo do Benfica sem bola, em que Jonas se preocupava muito pela situação do pivô defensivo da equipa do Belenenses. Sálvio e Zivkovic desciam as suas linhas e formavam o cordão no meio campo com Samaris e Pizzi. Atrás, linha defensiva muito bem coordenada, André Almeida, Luizão, Lindelof e Eliseu. Este foi um Benfica sem bola, um Benfica não tanto organizado. Eu ainda captei uma imagem para vos tentar identificar a forma de como o Benfica defendia sem bola, mas o Benfica não esteve assim tão organizado no processo sem bola. Uma pressão também em que o Benfica exercia era uma pressão bastante alta, um pouco desorganizada, em que Jonas e Mitroglou eram os primeiros a pressionar a primeira fase do Belenenses para não deixar de sair a jogar. E reparem que Zivkovic e Sálvio também sobem no terreno, e aqui há uma falta também de organização no processo, na pressão, não só ao portador da bola do Belenenses, como também na sua tentativa de que o Belenenses não tivesse a sua primeira fase de construção. Mas a subida dos jogadores do Benfica na pressão era muito baseado na bola, e isso depois causava grandes transtornos no seu processo na transição defensiva, que é o momento em que o Benfica não tem bola e tenta recuperar a bola. Mas o Benfica não esteve bem, o Benfica não foi aquela equipa segura, mesmo tendo ganho por 4-0. Foi um Benfica que permitiu as transições ofensivas do Belenenses com algum perigo, e então trago-vos uma primeira imagem em que o Benfica, na sua transição defensiva, no momento em que tenta recuperar a bola, e esta é uma imagem em que o jogador do Belenenses, Miguel Rosa, vai rematar ao poste, e reparem que Pizzi é batido. Neste caso, André Almeida está atrás do prejuízo, está num processo de recuperação da sua posição, porque estava projetado. Samaris vai sair na bola, e depois, quando Samaris sai na bola, reparem que o Benfica fica numa situação de 2-2. Porquê? Porque Eliseu estava muito lento a fechar a zona central, e não só Eliseu, como os jogadores do Benfica, quando perdiam a bola, eram extremamente lentos à procura do seu posicionamento. Não só o Benfica permitia situações de 2-2, como também, reparem no espaço entre linhas, entre a linha defensiva e Samaris com a linha do meio campo, onde permitia que depois o Belenenses, com alguma qualidade individual, conseguisse depois desfrutar dos seus puros contra-ataques. Trouxe-vos também uma segunda imagem de uma transição defensiva do Benfica, não estava a funcionar, e o Belenenses aproveitava esses espaços que o Benfica estava a dar no momento em que perdia a bola para criar lances de muito perigo. Nesta imagem, vocês vejam que atrás da linha da bola estão a ver 3 jogadores do Benfica: Luizão, André Almeida e Lindelof. Porquê? Porque Eliseu no momento estava completamente projetado, e atrás da linha da bola temos 3 jogadores do Belenenses para 3 jogadores do Benfica. E reparem o espaçamento entre os 3 primeiros jogadores do Benfica, os 3 defesas mais a linha do meio campo, e realmente aqui foi um problema para a equipa do Benfica. Então, dando a minha opinião
não só falando naquilo que o Benfica esteve mal, também já falei no Benfica com bola, que foi um Benfica que esteve bem. Benfica com bola consegue ser uma equipa muito perigosa, mas depois no momento em que perde a bola é uma equipa que dá ao seu adversário perspectivas de bons contra-ataques. O Benfica começou muito cedo com um golo de André Almeida. É uma situação que Miguel Rosa recepciona a bola de peito, não conta com a entrada de André Almeida e o lateral faz o golo do Benfica. Então o Benfica sai ao intervalo a ganhar por 1-0 e depois entra numa segunda parte completamente desorganizado em termos posicionais. E o que é que acontece? A chave do golo está no remate de Miguel Rosa ao poste, onde o Belenenses estava a ser muito perigoso no seu último terço de terreno, e depois, nesse azar em que a bola vai ao poste, é quando o Benfica, na jogada a seguir, faz o segundo golo por intermédio de Mitroglou. Bola no poste, há uma jogada do Benfica logo a seguir, é um ataque rápido em que Sálvio depois vai assistir Mitroglou para um grande golo. E aqui foi a chave, uma oportunidade falhada para o Belenenses, e o Benfica aproveitou no momento a seguir para fazer o segundo golo. As coisas esfriaram, o Belenenses sentiu muito esse segundo golo, e depois aos 59 minutos o Benfica marca o seu terceiro golo por intermédio de Sálvio. Há um livre marcado rapidamente em que Zivkovic avança no terreno, assiste, e Sálvio, à entrada da área, faz um remate para o terceiro golo do Benfica. Vieram as substituições, o Benfica, à medida que ia marcando, ia ganhando motivação, e à medida que o Belenenses ia sofrendo e estava a perder muito do seu fulgor que teve no início da segunda parte. Sai Zivkovic, entra Carrilho, troca por troca, sai Sálvio, entra Rafa, troca por troca, Carrilho num corredor, Rafa no outro corredor, e depois sai Pizzi para o regresso de André Horta. Aos 90, o Benfica consegue fazer o quarto golo por intermédio de Jonas, o Pistolas, numa jogada que envolve o lado direito. Mitroglou assiste e Jonas consegue muito bem encostar a bola e fazer o 4-0. O resultado é exagerado, talvez um pouco. Belenenses merecia mais, merecia 2 golos pelas oportunidades que criou. Benfica ganha no Estádio da Luz 4-0, assume a liderança destacada na nossa Liga NOS, e vamos esperar pelos próximos episódios. A próxima jornada vai ser importante, porque depois na jornada a seguir vamos ter o clássico Benfica Futebol Clube do Porto. Está ao rubro a nossa Liga NOS, e da minha parte espero que vocês tenham gostado a mais uma análise, desta vez à equipa de Rui Vitória.